Durante um jantar em um restaurante, o milionário ficou paralisado ao ver que a garçonete era idêntica à sua esposa falecida há 20 anos. Ele se aproximou. Heitor Vasconcelos estava sentado em uma mesa reservada no canto do restaurante mais elegante de Petrópolis. A chuva lá fora caía forte, e os pingos ressoavam contra as grandes janelas de vidro, criando uma melodia que se misturava ao suave murmúrio das conversas ao redor. Ele olhava para o cardápio, mas sua mente estava longe, perdida em lembranças de um passado que ele preferia não reviver. Fazia 20 anos que Eliara, o grande amor de sua vida, havia partido de forma trágica, e desde então, Heitor jamais fora o mesmo. Naquela noite, porém, algo estava prestes a mudar. Ao levantar o olhar, seus olhos se fixaram em uma das garçonetes que atravessava o salão. O ar pareceu lhe faltar por um instante, e o cardápio quase escorregou de suas mãos. A jovem que andava com graça entre as mesas tinha um rosto que ele reconheceria em qualquer lugar, mesmo após 2 décadas. Era como se Eliara estivesse ali, em carne e osso, voltando dos mortos para assombrá-lo. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso delicado, até a maneira de caminhar lembrava sua falecida esposa. Heitor sentiu seu coração acelerar e, sem perceber, chamou um dos garçons. "Aquela garçonete, ali, qual é o nome dela?" perguntou, apontando discretamente. O garçom, surpreso com a pergunta, respondeu prontamente. "Ah, aquela é a Naíra, senhor. Ela começou a trabalhar aqui há alguns meses." O nome não lhe dizia nada, mas Heitor não conseguia tirar os olhos dela. A mente dele girava em torno de perguntas e memórias, e antes que pudesse controlar o impulso, levantou a mão, chamando Naíra até sua mesa. A jovem se aproximou com um sorriso educado, embora parecesse um pouco confusa com a situação. "Boa noite, senhor. Posso ajudá-lo em algo?" A voz dela era suave, e Heitor sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Sim, claro. Eu gostaria de saber mais sobre você. Seu nome é Naíra, certo?" Heitor tentava manter a calma, mas o tom de voz traiu sua ansiedade. Naíra arqueou uma sobrancelha, surpresa com a pergunta incomum. "Sim, meu nome é Naíra. Algum problema, senhor?" Ela olhou ao redor, talvez tentando entender se havia cometido algum erro. "Não, de forma alguma. É só que... Você me lembra alguém que conheci há muitos anos." Ele pausou, respirando fundo antes de continuar. "Você trabalha aqui há muito tempo?" Ela balançou a cabeça. "Na verdade, não. Comecei há pouco tempo. Sempre trabalhei em empregos assim, sabe? Nunca tive muita escolha. Fui criada em um orfanato e nunca conheci meus pais biológicos, então sempre tive que me virar sozinha." Essas palavras atingiram Heitor como um soco no estômago. Um orfanato? O pensamento de que ela pudesse ser sua filha perdida, o bebê que Eliara carregava quando desapareceu, o deixou atordoado. Ele disfarçou a emoção o melhor que pôde e tentou continuar a conversa com naturalidade. "Entendo. Deve ter sido difícil crescer sem uma família", comentou ele, sentindo-se absurdamente envolvido pela história de Naíra. Ela deu de ombros, como se a realidade de sua vida não fosse novidade. Mas a gente acaba se acostumando, né? Faz parte." Ela sorriu, mas havia uma tristeza escondida em seu olhar. Heitor a observou por um momento, tentando entender o que se passava na mente daquela jovem. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida não seria mais a mesma. Enquanto ela se afastava para atender outra mesa, Heitor sentiu que algo dentro dele, há muito tempo adormecido, começava a despertar. Uma esperança, uma possibilidade remota que, até aquela noite, ele sequer ousava imaginar. E se Naíra fosse realmente sua filha? E se o destino estivesse lhe dando uma chance de reparar o que havia perdido há tanto tempo? Heitor passou o resto do jantar em silêncio, mal tocando na comida. A chuva lá fora parecia acompanhar o turbilhão de pensamentos que tomava sua mente. Quando terminou a refeição, decidiu que precisava saber mais sobre Naíra.
Precisava entender quem era aquela jovem que surgira em sua vida como uma sombra de Eliara. Ao deixar o restaurante, Heitor olhou mais uma vez para Naira, que se movia entre as mesas com elegância. Ele não sabia ainda o que faria a seguir, mas tinha certeza de uma coisa: aquele encontro não havia sido por acaso. Algo maior estava em jogo, algo que ele precisava descobrir, mesmo que isso significasse reabrir feridas que ainda não haviam cicatrizado. Já em casa, Heitor se sentou em sua poltrona favorita, olhando pela janela o reflexo da chuva que continuava a cair. Ele se perguntava como seria possível uma jovem como Naira aparecer justamente em Petrópolis, na mesma cidade onde Eliara desaparecera anos atrás. Seria uma coincidência ou um sinal do destino? Com a mente fervilhando, ele pegou uma foto antiga de Eliara, guardada em sua carteira, e a comparou mentalmente com a imagem fresca de Naira em sua memória. A semelhança era inegável, mas as dúvidas também eram muitas. Antes de se deitar, Heitor decidiu que iria voltar ao restaurante nos próximos dias, talvez encontrar mais pistas sobre a vida de Naira. Ele sabia que precisava ser cuidadoso, pois não queria assustá-la com suas suspeitas. Mas, no fundo, uma voz sussurrava que ele estava no caminho certo, e que aquela era a chance de finalmente entender o que realmente havia acontecido no passado. Naquela noite, Heitor dormiu mal, assombrado por sonhos em que via Eliara sorrindo para ele, enquanto uma sombra escura a levava para longe. Acordou suado, com o nome de Naira nos lábios, sentindo que um novo capítulo de sua vida havia começado, e ele estava disposto a fazer de tudo para chegar ao final dessa história. Os dias que se seguiram ao encontro com Naira foram de pura inquietação para Heitor. Ele não conseguia tirar a jovem da cabeça, e cada detalhe daquele primeiro contato se repetia como um filme em sua mente. Ele retornou ao restaurante em outras noites, sempre buscando oportunidades para falar com ela, sem parecer insistente demais. Naira, por sua vez, se mantinha cordial e profissional, mas notava que havia algo diferente naquele cliente que sempre fazia perguntas sobre sua vida. Em uma dessas noites, enquanto o restaurante estava mais vazio e Naira tinha um momento de pausa, Heitor a chamou novamente para sua mesa. Dessa vez, ele decidiu ser mais direto, mas ainda sem revelar seus verdadeiros motivos. Naira, eu estive pensando. Você já pensou em sair desse trabalho e tentar algo diferente? Ele a observava atentamente, procurando por qualquer sinal em sua expressão. Ela franziu a testa, surpresa com a pergunta. Algo diferente? Olha, senhor Heitor, eu agradeço pela preocupação, mas eu preciso desse emprego. É o que me ajuda a pagar o aluguel e as contas. Não tenho muitas opções. Naira parecia um pouco desconfortável, como se tentasse entender por que aquele homem tão elegante e bem-sucedido estava interessado em sua vida. Heitor deu um sorriso compreensivo e recostou-se na cadeira, cruzando as mãos. Eu entendo, mas estou falando de uma oportunidade melhor. Eu gostaria de te oferecer um trabalho como minha assistente pessoal. É claro que é um cargo diferente do que você faz aqui, e eu garantiria um salário bem mais alto, além de benefícios. A proposta pegou Naira de surpresa. Ela ficou alguns segundos em silêncio, tentando absorver as palavras. Assistente pessoal? Mas por que eu? Eu não tenho experiência nesse tipo de trabalho, e o senhor mal me conhece. Heitor inclinou-se um pouco para a frente, tentando transmitir sinceridade. Eu vejo potencial em você, Naira, e talvez você esteja precisando de uma oportunidade para mudar de vida. Eu prometo que, se aceitar, terá todo o apoio necessário para aprender e crescer nessa função. E eu preciso de alguém de confiança, alguém que possa me ajudar no dia a dia. Ele evitava mencionar as verdadeiras razões por trás do seu interesse, mas cada palavra carregava uma verdade oculta. Naira olhou para Heitor, ainda tentando entender o que motivava aquele homem a lhe oferecer uma oportunidade tão inesperada. Eu agradeço muito, mas é uma decisão importante. Eu preciso pensar um pouco sobre isso. Ela parecia sinceramente desconcertada, e Heitor, respeitando seu tempo, apenas assentiu. Claro, eu entendo. Pense com calma, e quando tiver uma resposta, pode me procurar.
Eu realmente acredito que essa pode ser uma grande mudança para você, disse Heitor, tentando parecer relaxado, apesar da ansiedade que o consumia. Naquela noite, Naira voltou para seu pequeno apartamento com a cabeça cheia de pensamentos. Enquanto preparava uma simples janta, tentava imaginar como seria sua vida se aceitasse a proposta de Heitor. A oferta parecia boa demais para ser verdade, e ela se perguntava por que alguém como ele, um empresário tão importante, estaria interessado em ajudá-la. Por outro lado, a perspectiva de uma vida melhor, longe das dificuldades que sempre enfrentou, era tentadora demais para ser ignorada. Durante os dias seguintes, Heitor se manteve paciente, mas a expectativa o corroía por dentro. Cada vez que seu telefone tocava, ele esperava ouvir a voz de Naira, esperando que ela tivesse decidido aceitar a oferta. Ele tentava se concentrar em seu trabalho, mas sua mente voltava repetidamente para a possibilidade de que Naira pudesse ser sua filha. Finalmente, uma semana após a conversa no restaurante, Naira decidiu ligar para Heitor. Do outro lado da linha, ele ouviu sua voz um pouco hesitante. Senhor Heitor, eu pensei muito sobre sua oferta e, bem, eu gostaria de aceitar. Acho que não tenho muito a perder tentando algo novo. O alívio de Heitor foi palpável. Você não vai se arrepender, Naira. Prometo que farei o meu melhor para que você se sinta confortável e aprenda o que for necessário. Amanhã podemos conversar melhor sobre os detalhes do trabalho e começar a organizar tudo para sua nova função. Ao desligar o telefone, Heitor sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Ele sabia que aquela era apenas a primeira etapa de uma jornada que poderia mudar a vida de ambos. Agora que Naira havia aceitado trabalhar ao seu lado, ele teria mais oportunidades de se aproximar e descobrir a verdade sobre suas origens, sem levantar suspeitas. Mas também temia que suas expectativas fossem frustradas, que estivesse apenas se apegando a uma ilusão desesperada de preencher o vazio deixado por Eliara. No dia seguinte, Heitor recebeu Naira em seu escritório pela primeira vez. Ela estava visivelmente nervosa, usando uma roupa simples, mas cuidada, diferente do uniforme de garçonete. Ele a acolheu com um sorriso tranquilizador e apresentou o espaço onde trabalhariam juntos. Mostrou a ela as tarefas básicas que precisaria desempenhar como assistente e deixou claro que ela teria tempo para se adaptar. Naira olhava ao redor com curiosidade, impressionada com a elegância do local. É tudo tão diferente do que eu estou acostumada. Obrigada pela confiança, Sr. Heitor. Eu realmente espero corresponder às expectativas. Eu sei que vai, Naira. E, por favor, me chame apenas de Heitor. Estamos começando uma nova fase, certo? Ele tentou manter o tom leve, mas não conseguia evitar a sensação de que algo muito maior estava em jogo. A proximidade de Naira o deixava cada vez mais inquieto, e ele sabia que não demoraria para que as perguntas sobre o passado voltassem à tona. Naira sorriu, um pouco mais à vontade. Então, Heitor, acho que vamos nos dar bem. Estou pronta para aprender. Enquanto ela explorava o novo ambiente, Heitor se permitiu um breve momento de contemplação. Vê-la ali, naquele escritório, ao seu lado, reacendia uma chama de esperança em seu peito. Talvez, apenas talvez, ele estivesse mais próximo de desvendar o mistério que o atormentava há tanto tempo. E ele estava disposto a ir até o fim, não importava o que fosse necessário. Os primeiros dias de trabalho de Naira como assistente pessoal de Heitor foram marcados por um misto de nervosismo e expectativa. Para ela, tudo era novo, desde os ambientes sofisticados do escritório até as responsabilidades que assumira. Heitor, por outro lado, a observava de perto, sempre buscando traços que pudessem confirmar sua suspeita de que Naira era, de fato, sua filha perdida. Mas, além das questões que preenchiam sua mente, ele não podia deixar de sentir um carinho crescente por aquela jovem que, mesmo sem saber, parecia trazer um pouco de luz para sua vida solitária. Certa manhã, enquanto Heitor estava no escritório e Naira organizava alguns documentos, ele foi tomado por uma súbita onda de nostalgia ao encontrar uma antiga foto de Eliara em uma gaveta. Ela estava sorrindo, segurando uma flor, e a imagem fez seu peito apertar.
Sentindo a necessidade de compartilhar um pouco de seu passado, ele chamou Naira até sua sala. Naira, sente-se aqui um instante. Eu gostaria de falar um pouco sobre alguém muito importante para mim. Ele segurava a foto de Eliara, e a expressão em seu rosto era um misto de saudade e dor. Naira, sem saber o que esperar, acomodou-se na cadeira em frente à mesa de Heitor, observando a expressão distante dele. Ela notou a fotografia em suas mãos e, por um instante, algo dentro dela pareceu reconhecer aquele rosto, mas a sensação foi rapidamente substituída por curiosidade. Esta é a Eliara, minha esposa. Ela faleceu há 20 anos, em um acidente. Heitor pausou, como se as palavras ainda fossem difíceis de dizer. Ela era a pessoa mais importante da minha vida. Perdê-la foi como perder uma parte de mim. E, sabe, por algum motivo, quando te vi pela primeira vez, você me lembrou muito dela. Naira escutou em silêncio, sentindo-se estranhamente conectada à dor daquele homem. Havia algo em sua história que a tocava de uma maneira que ela não conseguia explicar. Eu sinto muito, Heitor. Não deve ter sido fácil perder alguém que você amava tanto. Ele assentiu, engolindo em seco. Não foi. Mas, de certa forma, isso me trouxe até aqui. E agora, conhecendo você, algumas memórias voltaram com mais força do que nunca. Ele olhou para a foto mais uma vez antes de guardá-la de volta na gaveta, tentando esconder a emoção que ameaçava transbordar. Naira ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso das palavras de Heitor. Ela não sabia por que ele compartilhava aquilo com ela, mas a sinceridade em sua voz a tocou. Obrigada por confiar em mim para contar isso, Heitor. Eu prometo que vou fazer o meu melhor aqui, para não te decepcionar. Ele sorriu, tentando dissipar o ambiente carregado de emoções. Eu sei que vai, Naira, eu tenho certeza disso. Mas, por dentro, a conversa apenas reforçou a determinação de Heitor em descobrir a verdade sobre ela. E, ao mesmo tempo, o fez questionar o quanto estava disposto a machucar Naira com os segredos do passado. Nas semanas seguintes, Heitor passou a investigar mais profundamente os arquivos de Eliara, revisitando documentos antigos que ele havia guardado como uma forma de preservar sua memória. Foi nesse processo que ele encontrou uma carta que nunca havia lido antes, escondida em um dos livros que Eliara costumava ler. As palavras eram carregadas de desespero e medo, como se ela soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer. Querido, se algo acontecer comigo, por favor, cuide de nosso bebê. Tenho medo. Sinto que há algo errado e preciso que você esteja atento. Dário, não confio mais nele como antes. A menção do nome de Dário fez o coração de Heitor disparar. Ele se lembrava do cunhado como alguém sempre presente, mas distante, e nunca imaginou que ele pudesse ser uma ameaça. Mas agora, relendo aquelas palavras de Eliara, ele se perguntava se havia sido ingênuo demais em confiar nele. Heitor releu a carta várias vezes, sentindo a angústia aumentar. Era como se ele tivesse perdido 2 vezes, a esposa que amava e a oportunidade de protegê-la. O peso do arrependimento caía sobre seus ombros, e ele se culpava por não ter percebido os sinais antes. Ele pensava em Naira, que estava na sala ao lado, totalmente alheia à tempestade que estava prestes a se formar. A desconfiança sobre Dário se transformou em uma obsessão silenciosa para Heitor. Ele começou a relembrar os últimos dias de Eliara, os encontros que ela tinha com o irmão, as conversas interrompidas quando ele entrava na sala. Na época, ele não havia dado importância, mas agora cada detalhe parecia ser uma peça de um quebra-cabeça maior. Enquanto Heitor lidava com essas descobertas, Naira também sentia que algo estava mudando. Ela percebia que Heitor se tornava cada vez mais pensativo, mergulhado em reflexões profundas. Ele a tratava com uma gentileza que ela nunca havia experimentado antes. E, embora não compreendesse completamente as razões por trás disso, ela começava a ver em Heitor uma figura paterna. Alguém que parecia se importar genuinamente com seu bem-estar. Certa tarde, ao organizar os documentos de Heitor, Naira encontrou uma foto antiga de Eliara junto de um homem que ela não reconhecia. Curiosa, ela mostrou a imagem a Heitor,
que quase deixou os papéis caírem ao perceber o que ela segurava. "Quem é esse, ao lado da sua esposa?" perguntou Naira, apontando para o homem ao lado de Eliara. Heitor hesitou por um momento antes de responder, tentando manter a voz firme. "Esse é Dário, o irmão de Eliara. Nós éramos muito próximos, até que as coisas mudaram." Naira notou a hesitação em sua voz, mas decidiu não pressioná-lo. "Vocês não se falam mais?" perguntou ela, tentando compreender a história que parecia cercada de silêncios e mistérios. "Não. Nós nos distanciamos depois que Eliara faleceu. Ele seguiu um caminho diferente do meu", respondeu Heitor, desviando o olhar. Naira percebeu que havia algo não dito naquelas palavras, mas respeitou o silêncio de Heitor. Por dentro, ele sabia que não poderia manter os segredos por muito mais tempo. Cada dia que passava ao lado de Naira, a urgência de descobrir a verdade se intensificava, e ele sentia que estava chegando cada vez mais perto de uma revelação que poderia mudar suas vidas para sempre. Naira se ajustava aos poucos à nova rotina como assistente pessoal de Heitor. Embora ainda se sentisse deslocada no ambiente luxuoso do escritório, começava a perceber que aquela mudança poderia ser uma oportunidade para transformar sua vida. Heitor, por sua vez, se mantinha atento a cada gesto, a cada olhar dela, na esperança de que alguma pista revelasse sua verdadeira identidade. Os dias no escritório passaram a ter uma nova dinâmica. Heitor se empenhava em ensinar Naira sobre as tarefas que precisaria desempenhar, desde organizar a agenda de reuniões até entender os detalhes sobre os negócios da família. Ele fazia questão de guiá-la em cada passo. Aos poucos, ela foi se adaptando e ganhando mais confiança em suas funções. Naira notava que Heitor era muito mais do que o homem sério e reservado que aparentava ser. Havia um lado gentil e atencioso que ele revelava em pequenos gestos, como trazer café para ela ou elogiá-la por algo bem feito. "Anne, você está se saindo muito bem, Naira", disse Heitor um dia, depois que ela organizou uma apresentação importante para um dos clientes. "Estou impressionado com a sua capacidade de adaptação." Ela sorriu, surpresa pelo elogio. "Obrigada, Heitor. Eu nunca pensei que conseguiria me adaptar a um ambiente assim, mas estou gostando do desafio." "Eu sabia que você conseguiria", ele respondeu, olhando-a com um brilho nos olhos. A sensação de orgulho que sentia por ela era genuína. E mais do que nunca, Heitor desejava que seus instintos estivessem corretos. Ele se pegava imaginando como seria a vida se Naira fosse realmente sua filha, se ele pudesse oferecer a ela o apoio que nunca teve a chance de dar. Com o tempo, a formalidade entre os dois foi dando lugar a uma proximidade mais natural. Heitor começou a compartilhar histórias de sua juventude, das viagens que fez com Eliara, das coisas que gostavam de fazer juntos. Naira ouvia com atenção, muitas vezes se emocionando com as lembranças de Heitor. Ela nunca conheceu seus pais biológicos, mas sempre imaginou como seria ter uma família. Alguém que se importasse com ela da forma como Heitor parecia se importar. "Você sente falta dela, não é?" Naira perguntou um dia, enquanto organizavam arquivos antigos no escritório de Heitor. Ele olhou para ela, surpreso pela pergunta, mas não conseguiu evitar um sorriso triste. "Sinto, cada dia, desde que ela se foi. Mas, de certa forma, as lembranças dela são o que me mantém em pé. Mesmo que doam, elas me lembram de quem eu sou e do que eu já vivi." Heitor suspirou, olhando para um porta-retratos na mesa que trazia uma foto de Eliara sorrindo. "Você já se perguntou sobre seus pais, Naira? Sobre quem eles eram?" Naira ficou em silêncio por um momento, pensando em como responder. "Sim, muitas vezes. Eu costumava me perguntar se eles eram pessoas boas, se eles tiveram que me deixar por algum motivo especial, ou se simplesmente não quiseram ficar comigo. Mas eu aprendi a não pensar muito nisso, sabe? É mais fácil aceitar que talvez nunca vá saber a verdade." Heitor sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. O desejo de contar a ela suas suspeitas era forte, mas ele sabia que ainda não era o momento. Antes, precisava ter certeza.
Ele não queria destruir as esperanças de Naira com uma possibilidade incerta. Enquanto o vínculo entre eles se fortalecia, Heitor também intensificava sua investigação sobre o passado de Naira. Reuniu documentos de antigas clínicas e orfanatos, tentando traçar o caminho de Naira até o presente. Cada nova pista que ele encontrava alimentava sua determinação. Porém, o que mais o perturbava eram as dúvidas em torno de Dário e seu possível envolvimento na morte de Eliara. Uma noite, Heitor resolveu convidar Naira para um jantar em um restaurante tranquilo, longe dos olhares curiosos. Queria retribuir a dedicação dela ao trabalho e, ao mesmo tempo, ter a chance de conhecê-la ainda melhor. Naira aceitou o convite, um pouco surpresa, mas lisonjeada. O jantar começou de forma leve, com conversas sobre o cotidiano e as mudanças que a vida de Naira havia sofrido desde que aceitara o emprego. Aos poucos, Heitor conduziu a conversa para temas mais pessoais. Ele queria que ela se sentisse à vontade para falar de sua infância, dos anos vividos no orfanato. Deve ter sido muito difícil crescer sem uma referência familiar, comentou Heitor, observando a reação dela com cuidado. Eu sempre admirei pessoas que conseguem superar esse tipo de desafio. Naira sorriu, mas havia uma melancolia em seus olhos. Foi complicado, sim, mas a gente aprende a se virar. Eu sempre sonhei em ter uma família, sabe? Pessoas que se importassem comigo de verdade, mas aprendi a não esperar muito. A vida nem sempre é como a gente quer. Heitor sentiu uma dor silenciosa ao ouvir aquilo. Cada palavra de Naira parecia reforçar a suspeita que crescia dentro dele, e ele queria mais do que nunca ser capaz de dar a ela a família que nunca teve. Mas ainda havia tantas perguntas, tantos mistérios que ele precisava desvendar antes de compartilhar a verdade. Enquanto eles jantavam, uma sensação de familiaridade se instalou entre os dois, como se, de alguma forma, estivessem conectados por um laço invisível. Naira não conseguia entender por que se sentia tão à vontade ao lado de Heitor, mas algo nela confiava nele, como se ele fosse alguém que sempre esteve destinado a fazer parte de sua vida. Quando a noite chegou ao fim, Heitor a acompanhou até o carro, e antes de se despedirem, ele disse: Naira, eu não sei o que o futuro nos reserva, mas eu quero que saiba que você não está sozinha. Eu estou aqui para o que precisar. Ela sorriu, tocada pela sinceridade nas palavras dele. Obrigada, Heitor. Eu nunca pensei que alguém pudesse se importar tanto comigo. Isso significa muito para mim. Heitor observou enquanto Naira se afastava, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, um fio de esperança surgia em meio à escuridão de suas lembranças. Ele sabia que a jornada estava apenas começando e que ainda enfrentaria muitos desafios para descobrir a verdade sobre Naira e o que realmente aconteceu com Eliara. Mas, naquele momento, ele estava disposto a arriscar tudo para ter as respostas que tanto buscava. Os dias se tornaram uma rotina mais confortável para Naira e Heitor, mas o que era rotina para ela era uma busca incessante para ele. Enquanto trabalhavam lado a lado, Heitor aproveitava cada momento para coletar informações e procurar pistas sobre o passado de Naira. Ao mesmo tempo, o vínculo que haviam construído se aprofundava e Heitor não conseguia evitar um sentimento de proteção crescente em relação a ela. Uma tarde, após uma longa reunião, Heitor recebeu uma ligação do detetive particular que havia contratado para investigar as origens de Naira. A ligação foi breve, mas o que o detetive revelou fez com que Heitor sentisse o chão desaparecer sob seus pés. Encontrei registros de uma adoção não concluída no orfanato onde Naira foi registrada. Há detalhes que coincidem com o período do desaparecimento de Eliara e, se as informações estiverem corretas, há uma grande chance de que ela seja sua filha biológica. Heitor segurou o telefone com força, como se pudesse absorver cada palavra do detetive. A confirmação que ele tanto buscava parecia estar ao alcance de suas mãos, mas ainda restava uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava. O papel de Dário em toda essa história. As dúvidas sobre o cunhado se tornavam mais fortes, especialmente após encontrar a carta de Eliara que sugeria desconfiança. Naquele mesmo dia, Heitor decidiu enfrentar Dário. Ele ligou para o cunhado
que, embora relutante, concordou em encontrar-se com ele em um restaurante discreto no centro da cidade. Durante a conversa, Heitor tentou sondá-lo, perguntando sobre os últimos dias de Eliara e sobre a relação deles. Dário manteve um ar de falsa simpatia, evitando tocar nos pontos sensíveis. É curioso, Dário, disse Heitor, tentando esconder a tensão em sua voz. Recentemente, encontrei uma carta que Eliara deixou antes de desaparecer. Ela parecia preocupada. Mencionava que sentia que algo estava errado e que não confiava plenamente em certas pessoas. Dário se remexeu na cadeira, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Heitor, já faz tanto tempo. Por que reviver essas memórias dolorosas? Eliara se foi, e nós precisamos seguir em frente. Você sabe muito bem que algumas coisas são difíceis de superar, respondeu Heitor, o olhar fixo em Dário, como se tentasse perfurar a máscara de calma que ele usava. Eu apenas gostaria de entender melhor o que aconteceu. Acredito que há mais coisas que não foram ditas naquela época. Dário soltou um suspiro, fingindo impaciência. Você sempre foi assim, Heitor. Sempre achando que havia algo escondido em cada canto. Talvez seja a hora de aceitar que nem todas as perguntas têm respostas. Heitor mordeu a língua para não responder de forma mais agressiva, mas por dentro sentia que Dário estava escondendo algo. A frieza com que o cunhado tratava o assunto apenas alimentava suas suspeitas. Ele sabia que não podia confiar em Dário, mas também não podia se precipitar. Qualquer movimento em falso poderia colocar Naíra em risco. Enquanto Heitor se ocupava com suas investigações, Naíra continuava a perceber que ele estava cada vez mais distante, mergulhado em seus próprios pensamentos. Ela se perguntava o que poderia estar acontecendo, mas respeitava o espaço dele, acreditando que eram questões relacionadas ao trabalho. No entanto, a sensação de que havia algo mais profundo pairando sobre eles não a deixava em paz. Naquela noite, depois do encontro com Dário, Heitor voltou para casa com a mente pesada. Ele decidiu reler a carta de Eliara, buscando por entre as palavras algum detalhe que pudesse ter passado despercebido. Cada linha escrita pela mão de sua esposa parecia ganhar um novo significado, especialmente quando ela mencionava o medo que sentia de Dário. Heitor começava a entender que a proximidade entre os irmãos poderia ter sido mais complexa do que ele imaginava. De repente, em meio a todos os papéis que revisava, Heitor encontrou um antigo caderno de anotações de Eliara. Folheando as páginas amareladas, ele encontrou um bilhete solto que descrevia um encontro estranho que ela teve com Dário pouco antes de desaparecer. Eliara mencionava que ele parecia pressioná-la sobre os bens da família e que havia sugerido que ela assinasse alguns documentos para facilitar o futuro do bebê. Aquilo fez a cabeça de Heitor girar. Ele não se lembrava de nada do tipo, e Eliara jamais havia mencionado que Dário estava envolvido nas decisões sobre o futuro do filho. A descoberta fez com que Heitor finalmente admitisse para si mesmo. Dário sabia mais do que deixava transparecer, e ele poderia estar diretamente envolvido no desaparecimento de Eliara e da criança. Com o coração acelerado, ele decidiu que era hora de procurar por respostas de maneira mais direta. A proximidade com Naíra só aumentava seu desejo de proteger a jovem e garantir que ela não sofresse mais por conta dos segredos do passado. Enquanto isso, no escritório, Naíra encontrou uma foto antiga de Eliara e Dário juntos, em um álbum que Heitor havia deixado sobre a mesa. A imagem mostrava os dois sorrindo, mas algo na expressão de Dário parecia estranho, desconfortável. Ela notou que Heitor havia sublinhado alguns trechos da carta que ele deixara à vista, como se estivesse tentando desvendar um mistério. A curiosidade a corroía, mas ela sabia que não era sua posição fazer perguntas. Quando Heitor voltou para o escritório no dia seguinte, encontrou Naíra com a foto nas mãos. Ela parecia confusa, mas não fez perguntas diretas. Sabe, Heitor, eu encontrei essa foto aqui. Você e sua esposa pareciam muito próximos da família dela, não é? Heitor respirou fundo, tentando decidir quanto deveria revelar. Sim, é verdade. Mas há muitas coisas que eu não entendia na época. Coisas que só agora, depois de tantos anos, começam a fazer sentido. Ele pegou a foto das mãos de Naíra,
tentando manter a calma. Às vezes, precisamos revisitar o passado para entender o presente. Naira assentiu, sem querer pressioná-lo. Se precisar de ajuda para qualquer coisa, eu estou aqui, Heitor. Pode contar comigo. A sinceridade em sua voz fez o coração de Heitor apertar, reforçando sua decisão de protegê-la a qualquer custo. Enquanto Naira saía da sala, Heitor voltou a estudar a foto e as anotações de Eliara. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo importante, algo que poderia mudar a vida de todos ao seu redor. Mas também sabia que, quanto mais próximo chegava da verdade, mais perigosa se tornava sua jornada. E que, para enfrentar Dário e tudo que ele escondia, precisaria estar preparado para as consequências que viriam. Heitor acordou naquela manhã com um peso no peito e a sensação de que os eventos estavam prestes a tomar um rumo irreversível. As descobertas sobre Dário e as evidências que ele reunira até então tornaram-se insuportáveis de ignorar. Ele precisava enfrentar o cunhado de maneira mais direta e tirar dele a verdade que há tanto tempo parecia escondida nas sombras. Ao mesmo tempo, sabia que precisava ser cuidadoso. Qualquer deslize poderia colocar Naira em perigo, e essa era uma possibilidade que ele não estava disposto a correr. Ao chegar ao escritório, encontrou Naira já trabalhando em alguns relatórios, o que era parte de suas novas responsabilidades. Ela parecia concentrada, e Heitor sentiu uma pontada de culpa ao perceber que mantinha tantos segredos dela. Mas não havia outra forma. Ele sabia que precisava agir sozinho, até ter certeza de cada detalhe. Naquela tarde, Heitor decidiu convidar Dário para um encontro em sua casa, algo mais íntimo, longe dos olhos de terceiros. Dário aceitou o convite, mas Heitor percebeu que ele vinha acompanhado de um ar de desconfiança. No fundo, Dário sabia que o cunhado estava mexendo em coisas que deviam permanecer enterradas. Ao se sentarem no escritório de Heitor, as formalidades de praxe foram deixadas de lado rapidamente. Dário, sempre um homem de fala mansa e olhar calculista, fez uma pergunta direta, como se quisesse acabar logo com a situação. Então, Heitor, o que realmente quer falar comigo? Imagino que não seja apenas sobre negócios. Heitor respirou fundo antes de responder. Dário, você lembra dos últimos dias antes de Eliara desaparecer? Ele fez uma pausa, estudando cada reação do cunhado. Eu encontrei algumas cartas dela, algumas coisas que ela deixou para trás. E é estranho. Ela mencionou você algumas vezes, como se estivesse com medo, preocupada. Dário manteve a expressão impassível, mas Heitor notou que ele apertava os dedos na poltrona de couro. Não sei do que você está falando, Heitor. A morte de Eliara foi uma tragédia, e revirar essas histórias agora não vai mudar nada. Mas Heitor não estava disposto a aceitar as evasivas do cunhado. Ele se inclinou sobre a mesa, as mãos firmes sobre os papéis que trazia consigo. E se eu te dissesse que encontrei registros sobre um bebê, um que foi entregue a um orfanato logo após o desaparecimento de Eliara? E se eu te dissesse que tudo indica que esse bebê foi escondido para que ninguém soubesse da existência dela? O que você me diria, Dário? Desta vez, Dário não conseguiu disfarçar o olhar de pânico que cruzou seu rosto. Ele engoliu em seco, tentando recuperar o controle da conversa. Você está inventando histórias, Heitor. Eu não tenho nada a ver com isso. Não sei o que você acha que vai encontrar, mas está se enganando. Estou me enganando? Heitor retrucou, aumentando o tom de voz. Então, por que Eliara deixou uma carta dizendo que não confiava mais em você? Por que ela disse que estava com medo de assinar aqueles documentos? Você a pressionou, não foi? Queria o controle dos negócios, não se importando com quem machucaria no caminho. Dário se levantou da cadeira, visivelmente irritado, mas a raiva era apenas uma máscara para encobrir seu nervosismo. Você está atravessando limites, Heitor. Se continuar com essas insinuações, não vou mais ficar calado. Heitor também se levantou, a raiva contida transbordando em suas palavras. Eu sei que você foi o responsável pelo desaparecimento de Eliara e pela forma como tudo se desenrolou. E eu sei que você escondeu a criança. Não se preocupe, Dário. Eu vou descobrir a verdade, e você vai pagar pelo que fez. Dário, percebendo que Heitor estava decidido a não desistir, tentou mudar de estratégia,
assumindo um tom ameaçador. Cuidados, Heitor. Às vezes, mexer com o passado pode trazer consequências que você não está preparado para enfrentar. Deixe isso para trás enquanto ainda tem chance. Mas as palavras de Dário só reforçaram a determinação de Heitor. Ele percebeu que o cunhado estava tentando ganhar tempo, e isso apenas confirmava suas suspeitas. Dário estava desesperado para manter os segredos do passado enterrados. E Heitor sabia que esse desespero era um sinal de que ele estava no caminho certo. Após a saída de Dário, Heitor sentiu um misto de triunfo e apreensão. Sabia que havia provocado uma reação em seu cunhado, mas também sabia que precisava agir rápido. Ele voltou ao escritório, onde Naira ainda estava trabalhando, e sentiu um aperto no peito ao vê-la tão alheia à tempestade que se aproximava. Ela sorriu ao vê-lo entrar, sem imaginar a intensidade dos pensamentos que rondavam a mente de Heitor. "Heitor, tudo bem?" perguntou ela, notando a expressão tensa dele. "Você parece preocupado." Heitor tentou disfarçar, mas sua voz saiu mais pesada do que ele esperava. "Está tudo bem, Naira. Só algumas coisas complicadas, mas nada com o que você precise se preocupar. Eu prometo." Naira, embora desconfiada, preferiu não insistir, mas, enquanto voltava para casa naquela noite, sentiu que havia algo de errado no comportamento de Heitor. Ele estava mais distante do que o normal, e a tensão no ar parecia quase palpável. Mesmo sem saber ao certo o que estava acontecendo, ela não podia evitar um sentimento de que a vida deles estava prestes a mudar drasticamente. Enquanto isso, Dário dirigia de volta para casa, com as mãos trêmulas no volante. Ele sabia que Heitor estava mais próximo da verdade do que ele gostaria, e isso o deixava em pânico. Pela primeira vez em anos, ele sentiu o peso de suas ações recaindo sobre ele, ameaçando destruir tudo o que havia construído. Naquela mesma noite, Heitor recebeu uma ligação do detetive com uma informação que confirmava suas suspeitas. Naira realmente havia sido registrada em um orfanato poucos meses após o desaparecimento de Eliara. Não havia mais dúvidas. Naira era sua filha, a criança que ele acreditou ter perdido para sempre. E agora, mais do que nunca, ele precisava protegê-la de Dário. O que Heitor ainda não sabia era que Dário também tinha um plano em mente. O cunhado não estava disposto a permitir que seus segredos fossem expostos, e sabia que a única forma de manter Naira e Heitor calados era eliminando a ameaça. E para ele, a jovem que havia se tornado o centro das investigações de Heitor era a peça que precisava ser removida do tabuleiro. A tensão crescia de forma palpável entre Heitor e Dário após o confronto direto que tiveram. Heitor, agora mais determinado do que nunca, se preparava para reunir todas as provas necessárias para expor o que havia acontecido com Eliara e revelar a verdade para Naira. Ele sabia que essa revelação mudaria para sempre a vida da jovem, mas acreditava que, no final, a verdade seria melhor do que continuar vivendo em meio a mentiras. Naquela manhã, Heitor se encontrou com o detetive particular para discutir os próximos passos. Eles analisaram os documentos que conectavam Naira ao orfanato e a data de seu registro, que coincidia perfeitamente com o desaparecimento de Eliara. O detetive sugeriu que fizessem um teste de DNA para confirmar oficialmente o vínculo entre Heitor e Naira, e Heitor concordou. Ele não queria deixar margem para dúvidas, nem para Naira, nem para si mesmo. No fundo, ele já sabia qual seria o resultado, mas precisava daquela prova incontestável. Enquanto isso, Naira seguiu sua rotina habitual, sem imaginar que seu mundo estava prestes a desabar. Ela se preocupava com Heitor, que nos últimos dias estava ainda mais reservado e agitado, mas preferia não questionar demais, respeitando o espaço dele. Naquela tarde, Heitor pediu para que ela saísse mais cedo do escritório, dizendo que havia algo que ele precisava resolver sozinho. Naira aceitou, um pouco surpresa, mas acreditou que se tratava de questões de negócios. No caminho para casa, Naira sentiu uma inquietação inexplicável, como se um mau pressentimento a cercasse.
Ela tentava se distrair ouvindo música enquanto caminhava pelas ruas tranquilas de Petrópolis. Mas a sensação de que algo estava errado não a deixava. Quando chegou à porta de seu apartamento, um homem que ela não conhecia se aproximou rapidamente, segurando-a pelo braço com força. Você vai vir comigo. Não faça perguntas e não grite, ou eu vou te machucar, disse ele, em um tom ameaçador. Naira tentou se soltar, mas o homem era forte demais. Ele a empurrou para dentro de um carro que esperava na esquina, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, já estava sendo levada para longe de tudo o que conhecia. No escritório, Heitor tentava focar na organização dos documentos que iria usar para enfrentar Dário. Ele não sabia que, naquele exato momento, a vida de Naira corria perigo. Quando recebeu uma ligação de um número desconhecido, imaginou que poderia ser o detetive com alguma atualização. Mas a voz que ouviu ao atender era fria e repleta de malícia. Heitor, espero que esteja confortável. Eu só queria que soubesse que a sua preciosa assistente está em nossas mãos. Se você quer que ela continue viva, vai parar de fazer perguntas e vai esquecer tudo o que descobriu sobre Eliara e o bebê. Caso contrário, a próxima vez que você a vir, será em um caixão. O sangue de Heitor gelou ao ouvir aquelas palavras. Ele reconheceu a voz de Dário do outro lado da linha, mas o que mais o aterrorizou foi o som abafado de Naira chorando ao fundo. A ameaça era real, e pela primeira vez em muitos anos, Heitor sentiu um medo genuíno, não por ele, mas por Naira, que agora estava sendo usada como moeda de troca em um jogo sujo. Dário, não faça isso. Ela não tem nada a ver com o que aconteceu entre nós, com o que aconteceu com Eliara. Deixe-a ir. Nós podemos resolver isso entre nós dois, como homens, suplicou Heitor, tentando manter a voz firme, mas a angústia transparecia em suas palavras. Ah, você já teve sua chance, Heitor, e agora é tarde demais. A única forma de Naira sair dessa com vida é você desistir dessa investigação e parar de tentar me expor. Eu estou no controle aqui, e se tentar alguma coisa, vai pagar um preço alto. Dário desligou o telefone, deixando Heitor sozinho com o peso de sua decisão. Desesperado, Heitor caiu de joelhos no meio de sua sala, tentando absorver o que acabara de ouvir. Ele se sentia impotente, incapaz de proteger Naira, que era a última ligação viva que tinha com Eliara. Mas no fundo, ele sabia que não podia ceder à chantagem de Dário. Se o fizesse, Naira continuaria em perigo e a memória de Eliara jamais encontraria justiça. Heitor pegou o telefone novamente e ligou para o detetive, explicando a situação entre palavras apressadas e entrecortadas pela emoção. Eles pegaram Naira, ela está nas mãos do Dário. Precisamos agir rápido, encontrar onde ele a escondeu. Não podemos deixar que ele saia impune dessa vez. O detetive, embora alarmado, prometeu agir rapidamente, mobilizando contatos na polícia para iniciar uma busca pelo paradeiro de Dário e de seus capangas. Heitor sabia que cada segundo contava, e a sensação de urgência apertava seu peito. Ele estava disposto a arriscar tudo para salvar Naira, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco. Enquanto isso, Naira tentava manter a calma dentro do cativeiro improvisado onde Dário a havia trancado. Estava amarrada a uma cadeira, com os olhos vendados, mas sua mente estava a mil, tentando entender o que havia acontecido. Por que Dário, alguém que ela mal conhecia, a havia sequestrado? E por que Heitor parecia tão envolvido nisso tudo? Por que estão fazendo isso comigo? Eu não sei de nada, gritou Naira em meio ao silêncio, tentando ouvir alguma resposta de seus sequestradores. Mas o que ouviu foi a risada fria de Dário, que se aproximou dela, retirando a venda de seus olhos por um breve instante. Você realmente não sabe, não é? Disse ele, com um tom de sarcasmo. Mas não se preocupe, você não vai viver o suficiente para descobrir. Se o seu querido chefe não fizer o que eu quero, ninguém jamais saberá o que aconteceu com você. Naira sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Ela não entendia a extensão do perigo que enfrentava, mas sabia que Heitor era a única esperança que tinha para sair daquela situação com vida. Em meio à escuridão e ao desespero, ela rezava para que ele conseguisse encontrá-la a tempo.
Heitor, por sua vez, acelerava as ações com o detetive e a polícia, determinado a encontrar Naira antes que fosse tarde demais. A cada minuto que passava, o medo de perdê-la aumentava, mas ele não permitia que isso o paralisasse. Ele havia prometido a si mesmo que protegeria Naira e que desmascararia Dário de uma vez por todas. E, mesmo que tivesse que enfrentar o pior, não voltaria atrás em sua promessa. Heitor dirigia pelas ruas de Petrópolis em alta velocidade, o coração acelerado e a mente tomada por um turbilhão de pensamentos. A chuva que começara a cair dificultava a visão, mas nada poderia pará-lo. Naquele momento, tudo o que importava era encontrar Naira antes que Dário colocasse em prática suas ameaças. Cada gota que batia no para-brisa parecia marcar o tempo que se esgotava, e Heitor sabia que o perigo para Naira aumentava a cada segundo. A ligação do detetive chegou quando ele parou em um posto de gasolina para reabastecer rapidamente. Heitor, conseguimos rastrear um dos carros que Dário costuma usar para movimentações suspeitas. A última localização registrada foi em uma cabana antiga na serra, a uns 30 quilômetros daqui. A polícia já está a caminho, mas você precisa ser cauteloso. Não sabemos em que condições eles estão mantendo Naira. Heitor assentiu, sentindo uma onda de esperança misturada ao medo. Obrigado. Vou para lá agora mesmo. Mantenha-me informado sobre a posição da polícia. Não podemos perder mais tempo. Enquanto dirigia pela estrada sinuosa em direção à serra, Heitor tentava manter o foco, mas imagens de Naira, amarrada e assustada, inundavam sua mente. Ele se culpava por ter subestimado a crueldade de Dário e por não ter agido com mais rapidez quando percebeu que o cunhado estava se tornando uma ameaça. Ao mesmo tempo, sua determinação crescia, alimentada pela necessidade de salvar a única pessoa que poderia representar uma nova chance para ele. Na cabana, Naira lutava para manter a calma, ainda amarrada e com os olhos vendados. Ela tentava se concentrar em sua respiração para controlar o pânico que subia por sua garganta. Dário a observava de perto, andando de um lado para o outro, nervoso. Ele mantinha um telefone nas mãos, aguardando uma resposta de Heitor que não chegava. A cada minuto, a tensão aumentava e o desespero começava a transparecer em sua voz. Você acha que ele realmente vai arriscar a sua vida para salvar um segredo do passado? Dário disse, sua voz carregada de sarcasmo. Homens como Heitor só pensam em si mesmos. Ele vai abandonar você assim que perceber que não vale a pena lutar. Naira tentou ignorar as provocações, mas as palavras de Dário a afetavam. Ela não sabia o que pensar sobre tudo aquilo, mas no fundo sentia que Heitor não a abandonaria. Desde que começara a trabalhar para ele, havia sentido um cuidado genuíno por parte dele, algo que nunca havia experimentado antes. Ela não sabia o porquê daquela conexão, mas queria acreditar que Heitor viria para resgatá-la. Enquanto isso, Heitor acelerava pela estrada, tentando manter o controle do carro nas curvas escorregadias pela chuva. Ele já avistava as luzes de viaturas da polícia mais à frente, o que o deixou aliviado ao saber que não estava sozinho nessa busca. Quando chegou ao local, foi recebido por um dos oficiais que coordenavam a operação. Senhor Vasconcelos, precisamos ser cuidadosos. Temos informações de que Dário está armado e que a refém está dentro da cabana. Nossa prioridade é garantir a segurança de todos, especialmente da jovem. Heitor olhou para a cabana em meio às árvores, a mente fixada na ideia de que Naira estava lá dentro, a poucos metros de distância, mas ainda em grande perigo. Façam o que for preciso, mas precisamos tirá-la de lá com vida. Eu vou cooperar com tudo o que for necessário. Os policiais começaram a se posicionar ao redor da cabana, tentando estabelecer contato com Dário para negociar a rendição. Do lado de dentro, Dário recebia as instruções através de um alto-falante, sua expressão de desespero crescendo a cada palavra. Dário, nós sabemos que você está aí dentro com Naira. Saia pacificamente e garantiremos que sua integridade seja mantida. Mas Dário, já encurralado e sem alternativas, decidiu apelar para o desespero. Ele puxou Naira pelo braço, posicionando-a em frente à janela da cabana, com a arma apontada para a cabeça dela.
"Nesse tentarem qualquer coisa, ela morre agora mesmo", gritou, fazendo com que todos os policiais ao redor se imobilizassem. Heitor, ao ver a cena, sentiu um pavor gelar seu sangue. Ele não podia permitir que Dário fizesse mal a Naíra. Contra os conselhos dos policiais, aproximou-se um pouco mais, tentando falar diretamente com o cunhado. "Dário, por favor, solta a Naíra. Eu não vou continuar com a investigação. Eu só quero que ela saia disso com vida." Dário riu, um som amargo e cheio de desdém. "Você acha que eu vou acreditar nisso, Heitor? Você sempre foi um tolo, mas eu sei que não desistiria tão facilmente assim. Não, eu vou sair daqui à minha maneira, e se precisar levar alguém comigo, vou levar." Naíra sentiu as mãos de Dário tremerem enquanto segurava a arma, e sabia que a situação estava prestes a sair de controle. Ela se lembrou das palavras de Heitor, das promessas que ele havia feito de que ela nunca mais estaria sozinha, e decidiu arriscar. Com um movimento rápido, ela tentou se desvencilhar de Dário, empurrando-o para o lado e gritando com toda a força que ainda tinha. A ação de Naíra criou uma distração suficiente para que os policiais avançassem em direção à cabana. Em um movimento coordenado, conseguiram desarmar Dário e o imobilizar no chão. Naíra, ainda assustada e ofegante, foi levada para fora por um dos oficiais, enquanto Heitor corria ao seu encontro, ignorando todas as ordens para ficar para trás. Quando finalmente a alcançou, Heitor a abraçou com força, sentindo o alívio percorrer cada parte de seu corpo ao perceber que ela estava bem. Naíra, ainda trêmula, retribuiu o abraço, sentindo-se segura pela primeira vez desde que fora levada. Ela não entendia tudo o que estava acontecendo, mas sabia que Heitor havia arriscado tudo para salvá-la. "Eu estou aqui, Naíra. Eu prometo que nada mais vai te acontecer", sussurrou Heitor, com a voz embargada. Ele sabia que havia muito a ser dito, muitas verdades que ainda precisavam ser reveladas, mas naquele momento tudo o que importava era que ela estava a salvo em seus braços. Dário, algemado e furioso, olhava a cena com rancor, mas sabia que seu jogo havia terminado. O segredo que ele tentara proteger por tanto tempo estava prestes a ser exposto, e não havia mais escapatória. Enquanto era levado pelos policiais, Dário lançou um último olhar para Heitor, cheio de ódio e amargura, como se prometesse que aquele não seria o fim. Mas, para Heitor e Naíra, aquele era o começo de uma nova fase. Agora que estavam seguros, ele sabia que precisaria contar a verdade, sem mais segredos. Eles ainda tinham muito a enfrentar juntos, mas pela primeira vez, Heitor sentia que tinha a força necessária para seguir em frente, ao lado de sua filha. Após a ação que culminou na prisão de Dário e no resgate de Naíra, o ambiente ao redor da cabana era um misto de alívio e tensão. Viaturas policiais iluminavam a noite escura da serra com luzes azuis e vermelhas, e a chuva que caía suavemente agora parecia lavar parte do medo e do desespero vividos nas últimas horas. Mas para Heitor, a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele sabia que precisava enfrentar os demônios do passado de uma vez por todas, e isso significava revelar a verdade para Naíra. Enquanto os policiais escoltavam Dário para dentro de uma viatura, Heitor se aproximou de Naíra, que estava sentada em uma das ambulâncias, sendo atendida por paramédicos. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e sua expressão carregava uma mistura de medo e confusão. Ao vê-lo, ela tentou forçar um sorriso, mas logo desabou em lágrimas, abraçando-o como se buscasse uma âncora em meio à tempestade. Eu achei que não ia sair viva, Heitor. Eu não entendo por que ele fez isso. Eu não entendo nada do que está acontecendo." Naíra disse entre soluços, segurando a mão de Heitor com força, como se temesse que ele também pudesse desaparecer. Heitor sentiu o peso de suas palavras e sabia que não podia mais adiar a verdade. Com um olhar sério e, ao mesmo tempo, repleto de carinho, ele respondeu: "Naíra, eu prometo que vou te explicar tudo. Mas precisamos sair daqui primeiro, encontrar um lugar seguro para conversarmos. Tem muita coisa que você precisa saber, e eu só quero que confie em mim mais uma vez."
Naíra assentiu, ainda trêmula, mas com a confiança renovada nas palavras de Heitor. Juntos, eles saíram do local sob a supervisão da polícia e dirigiram de volta à cidade, em um silêncio tenso que parecia prenunciar as revelações que estavam por vir. Algumas horas depois, já em seu escritório, Heitor e Naíra se acomodaram em frente à lareira que iluminava o ambiente com uma luz suave. Naíra observava Heitor, esperando por respostas, enquanto ele reunia coragem para revelar o que estava guardado há tanto tempo. Naíra, tudo isso que aconteceu nos últimos dias tem a ver com o passado, com algo que eu pensei que nunca seria capaz de enfrentar novamente. E por mais que eu quisesse te proteger, a verdade é que você é parte desse passado, parte de um segredo que ficou enterrado por muito tempo. Naíra franziu a testa, confusa, tentando compreender o que Heitor dizia. Mas o que eu tenho a ver com isso, Heitor? Por que Dário me odiava tanto? E por que você se arriscou tanto para me salvar? Heitor suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto como se tentasse encontrar as palavras certas. Por que, Naíra? Você não é apenas uma assistente para mim. Você é muito mais do que isso. Você é minha filha. O choque nos olhos de Naíra foi imediato. Ela recuou na cadeira, sem conseguir acreditar no que ouvia. Sua filha? Como isso é possível? Eu fui criada em um orfanato. Nunca soube nada sobre meus pais biológicos. Como eu poderia ser sua filha? Heitor se aproximou dela, os olhos marejados pela emoção que transbordava. Há 20 anos, minha esposa, Eliara, estava grávida quando desapareceu. Ela foi encontrada morta e durante todo esse tempo, eu acreditei que havia perdido tanto ela quanto o bebê que ela esperava. Mas recentemente, comecei a encontrar pistas, cartas antigas, documentos, e percebi que havia muito mais por trás do que eu sabia. Ele fez uma pausa, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Dário, meu cunhado, foi o responsável por tudo. Ele planejou o desaparecimento de Eliara e escondeu você, Naíra, para tomar o controle dos negócios da família. Ele te colocou em um orfanato para que ninguém descobrisse sobre sua existência. E agora, quando eu comecei a investigar, ele tentou te eliminar para esconder a verdade. Naíra sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Sua cabeça girava com a quantidade de informações, e ela levou alguns minutos para processar tudo o que Heitor havia dito. As lágrimas corriam silenciosas por seu rosto, enquanto ela tentava encaixar as peças desse quebra-cabeça cruel. Então, quer dizer que você é meu pai? Perguntou, com a voz trêmula, como se esperasse que tudo não passasse de um sonho ruim. Que Eliara, minha mulher da foto, era minha mãe? Heitor segurou as mãos de Naíra com carinho, seus olhos brilhando com a dor e a esperança de um reencontro há muito esperado. Sim, Naíra, e eu sinto tanto por tudo o que você passou. Sinto por não ter conseguido proteger você e sua mãe. Mas estou aqui agora, e quero compensar todos esses anos perdidos, se você me der uma chance. Naíra olhou para ele, ainda tentando absorver a verdade que mudava completamente sua vida. Por um lado, sentia raiva e tristeza por tudo o que havia sido roubado dela, mas também sentia um alívio profundo por finalmente saber de onde viera. E ao olhar nos olhos de Heitor, percebeu que ele também carregava um sofrimento silencioso, algo que apenas o amor verdadeiro por alguém poderia provocar. Ela soltou um suspiro entrecortado e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que estava onde deveria estar. Eu não sei como me sentir sobre tudo isso, Heitor, mas se você está disposto a tentar, eu também estou. Heitor a abraçou novamente, segurando-a como se tentasse compensar 2 décadas de ausência. Obrigado, Naíra. Eu vou fazer de tudo para que você sinta que não está mais sozinha. Naquela noite, pai e filha sentaram-se juntos, falando sobre o passado, sobre Eliara e sobre o que o futuro poderia lhes reservar. Heitor sabia que ainda precisariam lidar com as consequências das ações de Dário, mas também sabia que, pela primeira vez em muito tempo, havia um caminho para a esperança. Enquanto as chamas da lareira dançavam, iluminando o escritório, Heitor e Naíra encontraram um pouco de paz em meio à tormenta, sabendo que, apesar de tudo,
ainda havia um futuro para eles, e juntos estariam prontos para enfrentar os desafios que viriam pela frente. Com a revelação sobre o passado de Naira e o vínculo de sangue que ela tinha com Heitor, uma nova fase se iniciava. Mas essa verdade não poderia ficar apenas entre eles. As ações de Dário precisavam ser expostas ao mundo, e Heitor estava determinado a garantir que a justiça fosse feita, tanto para Eliara quanto para Naira. Os últimos acontecimentos haviam desgastado ambos emocionalmente, mas também haviam criado uma ligação inquebrável entre pai e filha, que agora estavam prontos para enfrentar juntos os desafios que vinham pela frente. Na manhã seguinte ao confronto, Heitor e Naira foram chamados à delegacia para prestar depoimentos detalhados sobre os eventos do sequestro e o que haviam descoberto sobre Dário. O detetive que acompanhara Heitor desde o início das investigações também estava presente, e juntos eles organizaram os documentos e as provas que conectavam Dário ao desaparecimento de Eliara e à ocultação de Naira. Heitor trouxe consigo as cartas antigas de Eliara, os registros do orfanato e até o resultado do teste de DNA, que comprovava seu parentesco com Naira. Na sala de depoimentos, Naira sentou-se ao lado de Heitor, ainda um pouco nervosa, mas determinada a contar sua história. Eu cresci sem saber de onde vim, sem saber quem eram meus pais, e sempre me perguntei por que fui deixada em um orfanato. E agora, depois de tudo isso, descobri que minha mãe foi tirada de mim antes mesmo que eu pudesse conhecê-la, e que meu tio fez de tudo para esconder quem eu era. Heitor segurou a mão dela, transmitindo força enquanto continuava a narrativa. Dário forjou a morte de Eliara e se aproveitou da situação para tomar o controle dos negócios da família. Ele escondeu Naira, a filha que Eliara esperava, em um orfanato para que ninguém soubesse da sua existência e para manter o domínio sobre os nossos bens. E quando percebi que Naira poderia ser minha filha, ele tentou se livrar dela de uma vez por todas. O delegado, ouvindo atentamente, fez algumas perguntas sobre as circunstâncias da morte de Eliara e sobre as ações de Dário ao longo dos anos. A cada nova resposta, as peças do quebra-cabeça iam se encaixando, revelando uma trama de ganância, traição e crimes que Dário havia encoberto por 2 décadas. As provas apresentadas eram sólidas, e o delegado garantiu a Heitor e Naira que Dário enfrentaria um julgamento justo, onde todas as suas ações seriam expostas. Ao saírem da delegacia, Heitor e Naira sentiram um peso ser aliviado de seus ombros. A luta ainda não havia terminado, mas o processo de justiça finalmente estava em andamento. Naira olhou para Heitor, que mantinha a expressão séria, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. Eu não sei se algum dia vou conseguir entender tudo o que ele fez, mas saber que ele vai pagar por isso já é um começo. Heitor assentiu, acariciando o ombro dela com um gesto de carinho. Eliara merecia mais, e você também. Não posso mudar o que aconteceu no passado, mas posso garantir que daqui para frente as coisas serão diferentes. A notícia da prisão de Dário e do envolvimento dele no desaparecimento de Eliara logo se espalhou, ganhando destaque nos jornais locais e até em canais de televisão. Heitor precisou lidar com a atenção da mídia e a curiosidade dos investidores, mas manteve o foco no objetivo maior: proteger Naira e reconstruir o que restava do império da família de maneira mais justa e transparente. Naira, por sua vez, enfrentou um turbilhão de emoções ao ver seu passado se transformar em notícia pública. Era estranho pensar que, após tantos anos vivendo na obscuridade, agora seu nome era conhecido, sua história era contada em cada manchete. Mas a presença de Heitor ao seu lado a ajudava a manter a calma, e ela tentava se concentrar na perspectiva de um futuro melhor, um futuro onde poderia finalmente ser quem era de verdade. Uma semana após a prisão de Dário, Heitor organizou uma coletiva de imprensa na sede da empresa da família Vasconcelos. Ele queria esclarecer as circunstâncias que levaram à prisão de Dário e apresentar oficialmente Naira como sua herdeira. A sala estava lotada de repórteres e câmeras, todos ansiosos por um vislumbre dos bastidores da história que havia mobilizado a cidade. Heitor começou a falar, e a voz firme e segura com que ele sempre conduzia os negócios agora carregava uma emoção diferente,
um tom de sinceridade que cativou todos os presentes. Há 20 anos, perdi minha esposa, Eliara, em circunstâncias trágicas e, por 2 décadas, acreditei que também havia perdido a filha que ela esperava. Mas a verdade, que agora veio à tona, é que minha filha sobreviveu, e eu estou aqui hoje para apresentá-la ao mundo. Naira se aproximou dele no palco improvisado, visivelmente nervosa, mas disposta a enfrentar os olhares de curiosidade e surpresa. Heitor colocou a mão no ombro dela e continuou. Esta é Naira Vasconcelos, minha filha. E juntos, vamos honrar o legado de Eliara e reconstruir esta empresa de forma mais justa, transparente e alinhada aos valores que sempre defendi. Os repórteres começaram a fazer perguntas, mas Naira sentiu que o momento mais importante já havia passado. Ela estava ao lado de Heitor, de mãos dadas com ele, finalmente sentindo que pertencia a algum lugar. Era o início de uma nova vida, e apesar de todos os desafios que ainda teriam que enfrentar, ela sabia que agora não estava mais sozinha. Após a coletiva, Heitor e Naira voltaram para casa, onde se sentaram novamente na sala iluminada pela luz suave da lareira. Dessa vez, porém, o ambiente estava diferente. Não havia mais segredos entre eles, apenas a certeza de que enfrentariam juntos o que quer que viesse. Heitor, eu ainda estou tentando entender tudo isso, sabe? Tem dias que eu acho que estou sonhando, que nada disso é real. Mas obrigada por não desistir de mim. Obrigada por procurar a verdade, disse Naira, com um sorriso sincero, enquanto olhava para ele com gratidão. Heitor a abraçou, emocionado. Eu é que tenho que te agradecer, Naira. Você me deu uma nova chance, uma nova razão para continuar. E eu prometo que vou fazer de tudo para ser o pai que você merece. Naquele momento, enquanto as chamas da lareira lançavam sombras dançantes pela sala, Heitor e Naira finalmente se sentiram em paz, cientes de que, apesar de todas as cicatrizes, tinham a chance de construir um futuro juntos. Eles sabiam que ainda haveria dores a serem enfrentadas, mas estavam prontos para encarar tudo, lado a lado. Os dias que se seguiram à coletiva de imprensa marcaram o início de uma nova fase para Heitor e Naira. A cidade ainda falava sobre as revelações, mas agora a curiosidade e a especulação começavam a dar lugar à aceitação de uma nova realidade. Na empresa, Heitor dedicava-se a reorganizar os negócios, e Naira, embora ainda estivesse se adaptando ao papel de herdeira, começava a entender as responsabilidades que essa posição implicava. Naquela manhã, eles estavam reunidos na sala de reuniões, um lugar que antes representava apenas os desafios do trabalho e que agora se tornara um símbolo de união e renovação. Heitor mostrava a Naira os planos para uma nova ala da empresa, voltada para projetos sociais, algo que ele havia idealizado em homenagem a Eliara. Ele acreditava que a melhor forma de honrar a memória dela era transformar a empresa em um veículo de mudança positiva. Quero que você se envolva nesses projetos, Naira. Quero que você sinta que essa empresa também é sua, que estamos construindo algo juntos, disse Heitor, com um sorriso encorajador. Naira, que até então ainda se sentia um pouco insegura, assentiu, sentindo que aquele era um novo passo em sua vida. Obrigada, Heitor. Eu ainda tenho muito a aprender, mas estou disposta a fazer o meu melhor. Não quero decepcionar você. Nem a memória da minha mãe, respondeu ela, com a voz carregada de emoção. Heitor segurou a mão dela e sorriu. Você já está me deixando orgulhoso, Naira, e eu sei que Eliara também estaria. Conforme os dias passavam, a rotina na empresa se tornava cada vez mais harmoniosa. Heitor e Naira encontraram um equilíbrio em suas funções e, fora do trabalho, passavam cada vez mais tempo juntos, conhecendo melhor um ao outro e tentando recuperar o tempo perdido. Para Heitor, era como redescobrir a paternidade, um papel que ele jamais imaginou que poderia ter novamente. Naira também se sentia transformada. Apesar de todas as dificuldades, a certeza de que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo a motivava a seguir em frente.
ela se dedicava aos novos projetos sociais com entusiasmo, enxergando neles uma forma de retribuir as oportunidades que agora recebia. Em muitos momentos, ela se pegava pensando em Eliara, em como teria sido sua vida se tivesse crescido ao lado da mãe. Mas esses pensamentos não traziam mais dor, apenas um desejo de honrar a mulher que, mesmo ausente, havia influenciado tanto seu destino. Em uma tarde tranquila, enquanto caminhavam pelo jardim da casa de Heitor, Naira olhou ao redor e se permitiu sorrir. Sabe, Heitor, durante muito tempo eu achei que o mundo era um lugar frio e injusto. Mas agora, olhando para tudo o que aconteceu, eu sinto que, de certa forma, as coisas tinham que ser assim, para que eu pudesse encontrar você e descobrir quem eu sou de verdade. Heitor a olhou, tocado pelas palavras dela, e parou para admirar a determinação nos olhos de sua filha. Você é muito mais forte do que imaginas, Naira, e eu me sinto honrado por ter a chance de caminhar ao seu lado daqui para frente. O processo judicial contra Dário avançava rapidamente. Com as provas reunidas e os depoimentos de Heitor e Naira, ficou claro que ele havia arquitetado a morte de Eliara e escondido Naira para controlar os bens da família. A cidade inteira acompanhava o caso, e Dário, que um dia havia sido um homem influente, agora enfrentava o desprezo público e a perspectiva de uma longa sentença de prisão. Heitor e Naira compareceram ao julgamento, enfrentando Dário pela última vez, antes que ele fosse levado sob custódia. No tribunal, quando foi dada a oportunidade de falar, Dário tentou justificar suas ações com discursos vazios sobre poder e controle, mas suas palavras não encontraram eco. Naira olhou para ele, vendo apenas um homem quebrado pela própria ambição. Quando chegou sua vez de falar, ela foi breve, mas suas palavras foram carregadas de verdade. Eu não tenho mais medo de você, Dário. Tudo o que você tentou esconder acabou sendo revelado, e eu vou construir uma vida que honra a memória da minha mãe e do meu pai. Não há mais nada que você possa me tirar. Dário a encarou com rancor, mas Heitor colocou a mão no ombro de Naira, lembrando-a de que aquele momento era o fim de um ciclo doloroso. Quando o juiz finalmente decretou a sentença, Heitor e Naira saíram do tribunal, sabendo que haviam alcançado a justiça que tanto buscaram. Naquela tarde, deixaram para trás as sombras do passado e começaram a vislumbrar um futuro que finalmente poderiam construir juntos. Com Dário preso e a empresa se reestruturando sob novos princípios, Heitor e Naira tiveram a oportunidade de transformar a casa da família em um refúgio de paz e memórias boas. O jardim, antes negligenciado, agora florescia com novas plantas que Naira e Heitor cultivavam juntos. Era como um símbolo de renovação. Uma forma de mostrar que, apesar das cicatrizes, havia beleza e esperança em recomeçar. Na última noite antes do anoitecer, Heitor e Naira se sentaram no balanço de madeira que ele havia mandado instalar no jardim. A brisa suave balançava as árvores ao redor, e as estrelas começavam a surgir no céu, iluminando a paisagem com uma luz suave. Eu nunca imaginei que encontraria a paz depois de tudo o que aconteceu, mas estar aqui, com você, faz tudo isso valer a pena, disse Naira, de olhos fechados, aproveitando a brisa fresca. Heitor a olhou com carinho, sentindo que, finalmente, havia encontrado um propósito para seguir em frente. Você é a melhor parte de tudo isso, Naira, e eu prometo que daqui para frente vamos construir uma vida juntos, uma vida que vale a pena ser vivida. Eu quero que você seja feliz, que alcance todos os sonhos que um dia achou que não poderia ter. Naira sorriu, deixando uma lágrima escorrer pelo rosto. Com você ao meu lado, eu acredito que tudo é possível. Pai e filha se abraçaram, sentindo que aquele momento representava um novo começo. Eles sabiam que a estrada até ali havia sido longa e cheia de desafios, mas também sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa que o futuro lhes reservasse. O passado havia finalmente encontrado sua paz. E agora, era hora de viver plenamente, sem medo, sem segredos. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre o jardim da casa da família Vasconcelos, Heitor e Naira se permitiram sonhar novamente. E, pela primeira vez em muito tempo, os sonhos de ambos se entrelaçavam,
formando uma promessa de dias melhores.